Uma vez eu pedi doação de escova de dente. A pessoa falou assim, duvido que exista alguém que não tenha escova de dente. Eu falei assim, tem muita gente que escova o dente com o dedo. E mostrei para ele, aí comprou uma caixa de escova de dente. Uma vez eu falei assim, olha, tem gente que nunca teve um guarda-roupa na vida. Em Brasília, tem muita gente que nunca teve um guarda-roupa. Coloca aquele bolo de roupa no canto do Não quarto. tem uma cama, né, Moisés? Não que dorme tem no uma chão. cama. Uma vez eu fui entrando numa casa, a toalha não tinha mais nenhum feltro, né? Era só aquela lixa, né? Eu falei, amor, vou comprar ali, que não dá. Aqui é impossível. Depois eu tomo banho com a toalha que é só a lixa. Então tem essa realidade, sim. Sim. Tem muita pobreza, sim, né? E a gente fala que a maior necessidade, não só nas comunidades que nós conhecemos, é a falta de visão. Então tá em Brasília, no local que é próspero, mas tem uma vida miserável. E é engraçado porque é praticamente do lado, né, de lugares extremamente desenvolvidos, né? Exatamente. E quando você entra ali, você tem a impressão que você está num outro mundo, né? Ali você não tem rede de esgoto, você não tem água. É um outro mundo. Você não tem... Veja bem, ontem nós formamos nossa primeira turma de informática. Nós estamos com 7 turmas de informática lá, informática básica. Formamos 2 turmas, é muito legal. Eu fiz uma palestrinha para ela, para as famílias. Eu falei assim, quem já ouviu falar sobre inteligência artificial aqui? 2 pessoas levantou a mão, tinha umas 70, 80 pessoas na plateia. Uau. Então, eles não sabem. Eu falei assim, já ouviu falar sobre isso? Não, já ouviu falar sobre isso. Há uns anos atrás, eu queria fazer o curso de informática, porque o meu sonho é formar programadores lá. Então, tem uma curva de aprendizado muito grande. Eu selecionei uns jovens lá da comunidade, eu falei, não, vamos fazer aqui, entender qual nível de informática vocês têm. Já ouviu falar sobre o Windows? Não. Já viu o Word? Não. Eu falei, Peleno, WhatsApp você usa? Eu não conheço esse rapaz aí, esse Windows. Caramba! E eu fiquei triste. Eu podia falar sobre o Whindersson, não é? É irmão? Será que ele é irmão do Whindersson? Pensa como eu fiquei triste. Eu falei, meu Deus, não sabe nada. Aí você falou assim, tem curso de informática? Tem lá, mas só que eles não aprendem. Sim. Porque você tem que respeitar o nível da pessoa. É igual a gente começou o nosso curso de costura, que dá muito certo lá. Você vai chegar nessa parte. Vamos voltar um pouquinho aqui, vamos lá. Corrente do bem. Como é que começa a corrente do bem? Então, começamos assim, eu comecei sendo um apoio pro Clécio, né? E aí, o que era que acontecia nessa época? Visitava a casa. Ele tinha uma lista de 10 pessoas, 20 famílias que ele sabia que estava passando necessidade. A gente ia em casa por casa, levando a cesta. Tinha uma doação, então. Tinha uma doação e uma conversa. Uma cesta básica e uma visita. Uma visita, uma administração. Cara, ela é muito legal. E é interessante porque você tinha um roteiro, 10 casas. Mas, de repente, aparecia uma casa do nada. A gente ia, e visitava. E tem algumas casas que a gente conseguiu ver a evolução da família. Tem uma pessoa que eu me lembro de você compartilhar, que era um que bebia o tempo todo. A história do Betão. Do Betão. Eu tenho 2 histórias que é interessante. Então, um dia eu ia visitar uma casa de uma pessoa e tinha um nordestino no meio do caminho. E era uma estrada de barro, né? O barro, você sabe quando sai andando, catando pedra pra pisar? Aí tá aquela fila indiana, eu com a cesta no ombro, indo pra casa de Betão. Betão foi uma das primeiras casas que nós visitávamos. Ele é alcoólatra, ele tinha um cinturão de pitulas de cachaça, ele tinha cachaça debaixo da cama, ele tinha cachaça na geladeira, onde você ia no banheiro, tinha. E é engraçado, né, mas as pessoas não têm um arroz para comer, mas a cachaça ele brota. Não falta, né? Isso aí o mal financia para ele. Veja bem, e toda vez que a gente chegava na casa dele, ele estava derrubado no chão, o pé inchado, enorme. Pela primeira vez eu entendi que era o pé inchado, o pé dele estava enorme. Aí, a esposa dele tava lá, a gente conversava com a esposa dele, com o filho dele, e tinha uma casa semi-acabada, né? Era só um pedaço feito. Ele não tinha condição de conversar. Então a gente conversava, explicava algumas coisas com ela, orava, e a gente orava por ele, colocava a mão sobre o Betão, orava, eu pegava no pé dele do Betão, orava para Deus curar. Foi meses, assim. Até que um dia a gente chegou na casa dele, cara. Aí, de praxe, eu fui na esposa dele, a Yolanda. Eu falei, Yolanda, tudo bem? Cadê o Betão? Que ela sempre estava no chão, na rua. Ele falou, não, ele foi trabalhar. Aí deu aquele silêncio, né? Eu falei, uai, como assim foi trabalhar? Aí ela falou assim, olha ele lá fora. Aí todo mundo olhou
pelo buraco da porta, a gente olhou assim e viu um rapaz, um senhor, né, com um carrinho de mão. Aí ele veio lá de longe, ele entrou no meio da sala com o carrinho de mão, parou e cumprimentou cada um. Estávamos atônitos, né? A gente olhou. Não é, assim? Não é a mesma pessoa. Cumprimentou, interessante que ele sabia a Bíblia. Ele começou a falar algumas coisas da Bíblia e tudo mais. Aí teve fim da reunião, a gente orou, a gente foi pro carro. Eu me lembro que nesse dia a gente entrou no carro e o Carlão chorou. Ele falou assim: eu nunca imaginei que ia ver Betão dessa forma, sóbrio. E só por testemunho, isso aconteceu, sei lá, 8 anos atrás, 10 anos atrás. Há 2 anos atrás eu vi Betão sóbrio ainda. Uau. Deus tinha ministrado, Deus curou ele, de Uau, fato. que Nunca benção. mais bebeu. Ele estava trabalhando, estava fazendo curso de costura. Tava... Não, e o interessante é isso aí, falando sobre de transformação cultural, através da presença do evangelho, cara, assim, o que muda na vida da pessoa quando Jesus chega, quando Jesus entra, o que muda na família, cara. na vida da esposa, dos filhos, né? Assim, lá no meio do sol nascente, a gente vê muito, né, aquela quantidade de mães que não tem aquela quantidade de filhos e não tem o esposo. Não, o Betão, eu te juro, depois disso, ele construiu a casa, ele era predeiro, terminou a casa, cuidou da família, virou outra casa. Sim, sim. E começou por esse processo de oração. Você amava a pessoa, você ia lá conversar com ela, conversar com o filho. O Betão, naquela situação, a gente orava o Betão. Colocava a mão nos pés dele, vamos orar, ele tá com o pé inchado. E Deus começou a fazer uma obra. Foi uma obra, porque eu entrei no meio desse processo da Corrente do Bem. A gente não era Corrente do Bem em Brasília ainda não. Já tinha um tempo que eles visitavam o Betão e sem nenhum resultado. A gente passou mais uns 2 meses, oramos, aconteceu isso, até o ponto que o Betão falou assim: eu não preciso mais de ajuda. Moisés, essa é a coisa, talvez. Isso foi fantástico. É a maior alegria de alguém que está nesse projeto. Fala assim, cara, eu posso ir para outra, esse aqui chegou no ponto Ele que eu falou vou assim: pode ajudar.